Bom dia, igreja, sejam todos muito bem-vindos nesta manhã. Te convido a tomar o seu lugar. Te convido agora a você se aquietar e se preparar para cultuar a nosso Deus. 6 de novembro de 2022, você sabe o que se celebra nesse dia? Não é nenhuma data específica sobre algum assunto, mas é o dia que o Senhor fez. Foi o dia que o Senhor novamente renovou as suas misericórdias ao nascer do sol. E a graça dele foi derramada sobre as nossas vidas e o sopro de vida dele mais uma vez foi renovado. É por isso que nós estamos aqui, com os nossos olhos abertos, com os nossos pulmões se enchendo de ar, porque assim ele nos permitiu. E nesta manhã, nesse dia, eu e você somos convidados a adorá-lo, a cultuá-lo, a refletir sobre quem ele é, o que ele faz, o que ele tem feito nas nossas vidas, no nosso meio. E é tão bom adorar o Senhor, é tão bom cultuar o seu nome. E nessa manhã eu quero te convidar a você entregar o seu coração, focar a sua mente, os seus pensamentos naquele que merece o nosso louvor, a nossa adoração. E assim como diz a palavra do Senhor, e esse é o meu convite, Senhor, hoje o seu coração está alegre, adore o Senhor. Se o seu coração nessa manhã está triste, adore o Senhor. Se o seu coração está aflito, adore o Senhor. Esse é o nosso convite, esse é o nosso chamado, a adorar o Senhor. E quando nós adoramos o Senhor, assim como diz a sua palavra, e assim como eu creio, os céus se abrem e Ele se manifesta. E Ele se faz presente no nosso meio. E é nesse intuito que eu quero te convidar nesse momento a você comigo fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça em reverência ao Deus Altíssimo. E nós vamos entregar esse momento ao Senhor e pedir que Ele venha nos falar o coração. Tu és bem-vindo ao nosso meio, Senhor Jesus. O Senhor é a razão da preparação deste culto. O Senhor é a razão de nos levantarmos, nos arrumarmos, pegarmos nossos carros, nos dirigirmos até aqui. Não simplesmente para encontrar pessoas, não simplesmente para cumprir mais um compromisso. Mas nós viemos para estar diante do Deus Altíssimo. E quando estamos diante do Senhor, Pai, não há como permanecer de pé. Então, o nosso espírito hoje se rende, se curva diante do Senhor. E quando abrirmos nossos lábios, entoarmos o cântico do qual o Senhor é digno, Pai, eu sei que nada permanece como está. Tudo é transformado. E neste lugar, Pai, neste local, no qual hoje, nesse momento, nós declaramos santo porque a Tua presença está aqui. Nada nem ninguém poderá impedir o Teu Espírito de agir. Essa é a nossa oração, essa é a nossa confiança. Por isso, leva os nossos corações, leva as nossas mentes cativas à Tua presença. E tudo aquilo que, porventura, nos tire o foco, Pai. Qualquer preocupação. Deus, agora pedimos, toma nas Tuas mãos. Que os nossos corações estejam livres para adorar o Teu santo nome. É assim que nós oramos, é assim que nós consagramos esse momento ao Senhor. Sê conosco,
No nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Te convido, coloque-se em pé e vamos declarar isso, que caiam por terra os inimigos de Deus e que seja estabelecido aqui, na minha vida, na sua vida, nas nossas casas, o reino do Senhor. Amém? De forma suave, vamos lá? Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é um Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo canto, um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar. Vamos no início. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é um Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. E Ele tem nos dado um novo canto, um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar. Mais uma vez, caiam por terra. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. A nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Do começo és a nossa estrela, és a nossa estrela da manhã. Jesus Cristo, nosso Senhor, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Vamos juntos!
louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Aleluia, Jesus. Manifesta o teu poder no nosso meio, Pai, para que possamos te glorificar, Pai. Manifesta cura, libertação, perdão, salvação. Essa é a nossa oração, Jesus. Nós cremos no Deus que agiu, continua agindo e vai continuar a agir. Os seus sinais, os seus milagres. Tu és o Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Humilhado e rejeitado por nós, no Calvário o Criador se deu por amor. Aquele que criou o universo e desenhou por completo os céus, a terra e o mar, me ofereceu a chance de recomeçar do início. Humilhado e rejeitado por nós, Criador se deu por amor. Obrigado, Senhor. Que criou o completo dos céus. Imenso amor, imenso amor o Pai me deu, sua perfeição me constrangeu. Agradeço o privilégio e ansioso eu espero te encontrar, enquanto eu espero, meu Senhor. Vou viver para o seu louvor em minha vida refletir
imenso amor. Imenso amor o Pai me deu, sua perfeição me constrangeu. Agradeço o privilégio que ansioso eu espero te encontrar, enquanto eu espero, meu Senhor. Vou viver para o teu louvor em minha a santidade de um Deus que é tudo pra mim. A santidade de um Deus que é tudo pra mim. O Senhor é tudo que temos, Pai. Absolutamente tudo. E se não fosse o Senhor, nós não saberíamos para onde ir, Pai. Porque só o Senhor, de fato, tem as palavras de salvação. E nesta manhã nós renovamos, Pai, a nossa decisão de morrer para nós mesmos e viver para o Senhor. Porque sabemos que se de fato morrermos com Cristo, certamente com Ele ressuscitaremos. Nós esperamos e aguardamos ansiosamente, Pai, o dia da Tua volta. Dia em que toda lágrima será enxugada, não haverá mais noite, não haverá mais dor, e o Senhor há de reinar. E certamente nós, junto com o Senhor, reinaremos por toda a eternidade. Mas que enquanto esse tempo não chega, que eu e os meus irmãos possamos viver para a honra e para a glória do Teu nome. Aleluia. Recebe o louvor e a adoração do Teu povo nesta manhã e continua a falar conosco de forma especial. É assim que nós adoramos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar. Bom dia, somos gratos a Deus, podemos estar aqui com saúde. E eu queria, em primeiro lugar, alguém nos visitando pela primeira vez no culto nesta igreja pela manhã. Podia ficar de pé no seu lugar, queríamos vê-lo para poder te dar um abraço depois. Alguém, primeira vez em nosso culto pela manhã? Não? Todos já da casa, que bom, estamos juntos. Olha, tudo eu vou fazer aviso muito rápido hoje, porque tem muita coisa para acontecer e nós temos ceia também para celebrar, tá bom? Então, primeira coisa para lembrar para nós, para a nossa igreja, nossos avisos, é que as mulheres têm reunião nessa terça-feira à noite, sendo que o lanche será no final e o tema é comunhão à mesa. Eu imagino que já que vai falar de comunhão à mesa, depois vai para a mesa, eu acho que deve ser essa a ideia, né? Então, mulheres, na próxima terça-feira, às 19h30, 19h15. 19, eu tenho minha cola aqui, gente, boa. 19h15, tá? 19h15 está na agenda que foi divulgada. Segundo lugar, ensaio do coral, quarta, 20h30, após a reunião de oração. Você vem para a reunião de oração, ora, se tiver acabando assim, está na hora de começar, você dá uma licencinha, você corre para lá, mas participar da nossa reunião de oração também. E também no sábado, às horas da manhã, que é a preparação para o programa de Natal. Nós temos também o Café dos Homens, nesse mês será antecipado, em vez do último sábado, será no dia 19, um sábado anterior, porque nós no dia 26 pela manhã teremos um seminário muito especial.
para nos ajudar a aprender a compartilhar o amor do Senhor Jesus. Isso é muito especial, você é bem-vindo, você deve participar, não tem custo, custo zero, uma oportunidade muito legal de como a gente conduzir uma conversação para falar do amor de Cristo. E isto é realmente uma ferramenta bastante interessante, pode te ajudar a falar de Jesus. No domingo, no dia 27, às 17 horas, nós temos a Assembleia dos Membros, todos os membros convocados, devemos estar juntos para esse momento de Assembleia. Aí, nós temos aí um programa também especial acontecendo no dia 10/12, e aí eu tenho um vídeo de 40 segundos, pode jogar lá. Aí, esse programa especial vai ter uma tela depois com avisos que é cumprida, e essa eu não vou ler. Na hora da oferta vai estar projetado, você lê, você participa, você vê o que pode fazer. Quem está aqui? Heleno, Simone, André, quem mais está aqui que está indo lá no Caximba? Santarém vai também, Santarém também conhece bem a praça lá, eu tive uma vez só lá. Valdemar também tem ido lá, tem mais gente que tem participado. Se você quer ser voluntário, você procura um desses, você fala, e aí tem informações para ver como é que você pode ajudar. O Iona também tem ido também. Isso também. Vocês ficam, seja mais... Assim, sim, isso, está tímido, né? Tá certo. Então tá bom, esse programa é especial. Então, na hora da oferta, você vê a tela projetada, você dá uma lida, vê, vai ter informações mais precisas. Queridos, eu quero lembrar também da Caixa dos Missionários, que estão aí. Elas vão ser preenchidas para a gente poder mandar para os nossos missionários. Faz uma diferença imensa na vida deles. Se você puder preparar, tem também papelzinho para carta. Tem várias possibilidades de você participar nesse cuidado com os missionários. Também eu recebi uma palavra em pedido de agradecimento pelo trabalho lá no Campo de Santana, na semana passada. Foi muito legal, o pessoal gostou demais. O Pastor Brasil manda agradecer. À noite nós vamos ter umas fotos para passar no final do culto. Não recebeu aí não, né? Então é para o culto à noite, ele falou que vai mandar, vai ter umas fotos sendo projetadas também. Deu uma chuvarada danada, mas deu certo. Deus é bom, trouxe as pessoas certas para serem abençoadas com a palavra. Eu quero agora orar e depois primeiro uma palavra de gratidão muito especial. Gabriele está aqui, né? Gabriele, foi benção essa semana, né? Muito especial, né? Você recebeu a notícia, ela está livre da quimioterapia. Agora é só se fortalecer, se cooperar, manter o cuidado de ficar visitando o médico, saber se está tudo em ordem. Mas Deus deu um livramento maravilhoso na vida dela. Nós oramos tantos domingos, não foi? Tantas quartas-feiras também aqui. A igreja orou e a gente se alegra com ela. E Gernot, né? E bênção boa, né? Graças a Deus por esse cuidado de Deus na vida da Gabriele. Mas nós temos gente para se preocupar também. Oscar não está bem, está na UTI. Ele tem uma infecção de risco, ainda segundo a NUC, sem uma causa exatamente descoberta. Passou melhor essa noite, a NUC acha que ele está melhor, mas ainda continua num quadro que requer nossa intercessão, nosso cuidado, orando por ele, orando pela NUC, orando pelos filhos. A tensão é muito grande, a gente quer ver também o livramento de Deus na vida dele. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde. Ele está naquela UTI humanizada, eles falam, ela falou também privativa, a NUC está de acompanhante com ele, mas como tem imunidade muito baixa, ele está bem isolado, então nem os filhos não podem visitá-lo, então só a NUC tem tido contato com ele. É um momento assim que a gente tem que estar junto, pedindo que Deus traga livramento. E também recebi, hoje cedo, eu não sabia que Willy Löwen, esposo da Irene, está com pancreatite, está internado, aguardando agora melhorar o quadro para poder fazer uma cirurgia na semana que vem. Então requer também a nossa intercessão, a nossa oração. Vamos orar pelos enfermos.
Depois nós temos uma sequência ainda. Pai amado, muito obrigado que a gente pode, com o Senhor, aos pés do Senhor, se colocar em gratidão pela vida da Gabriele. Eu agradeço, Deus, porque a gente orou tantos domingos, tantas quartas-feiras aqui na igreja por ela. E a gente pode, junto com ela e com o Gerdut, com toda a sua família, e como família da fé, nos alegrarmos em Ti, pela bênção do Senhor de cuidado sobre sua vida. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Deus amado, nós queremos apresentar diante de Ti também o Oscar e o Willi Löwen, e clamar, Deus, em nome de Jesus, Tua mão de bênção, Tua mão de cura. Querido Deus, o coração da gente está entristecido de acompanhar, Pai, gente querida e amada que sofre. Ao mesmo tempo, a gente tem esta fé que se renova pela esperança do cuidado do Senhor, fazendo coisas maravilhosas no meio de nós, em nossas vidas. Tu és o Deus que pode todas as coisas, em Ti nós confiamos. Cuida, Pai, dos nossos queridos. Estende Tua mão de bênção e de cura sobre eles, Pai. Tenha misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora, queridos, eu preciso da sua paciência um pouquinho mais. É uma paciência em termos, porque é muito legal, que são aqueles testemunhos de quem vem por transferência. Nós precisamos fazer isso até o final desse mês de novembro, para a gente conhecer que nós estamos recebendo a nossa assembleia no dia 27 à noite. Como são muitos, então a gente tem que realmente ocupar um espaço. E é muito importante que você tenha um contato assim, visual, o nome, a fisionomia, para um dia você cruza aqui na igreja, você sabe quem é. Talvez você não vai lembrar exatamente, mas você sabe que é um irmão na fé da nossa igreja. Eu conversei com cada um deles individualmente, eu tenho uma alegria de conhecê-los e eu queria que vocês conhecessem eles um pouquinho mais. São alguns minutos, 4 testemunhos, ou vão ser 3 videozinhos curtos, e a gente pode então conhecer um pouquinho esses novos membros que vêm por aí, tá bom? Vamos assistir? Eu sou a Angelina, tenho 28 anos e sou cristã de berço. Vou contar para vocês a minha história. Então, aos 13 anos, o meu avô adotivo, que era pastor, ele fez uma conversão formal comigo. Ele pediu para eu escrever os meus pecados num papel. E aí a gente orou, fez uma oração de entrega, de confissão de pecados e entrega. E eu não duvido que essa oração tenha sido sincera, mas toda vez que eu ia em alguma igreja diferente, que eu escutava testemunho, eu sentia aquela falta, assim, que parecia que aqueles testemunhos impactantes eram sempre melhores que o meu, porque eu pensava, eu não tenho um testemunho. Eu orei com meu avô. Eu não, sei lá, acho que Jesus não se alegra do meu testemunho. E aí um dia, no meu quarto, eu tava fazendo devocional, e o devocional falava sobre isso, dessas pessoas que entregam a vida repetidamente para Cristo e tal, e a conversão não é sobre isso, que a conversão é sobre entregar uma única vez de verdade o coração para Cristo. E aí eu falei para Deus que eu não queria ser uma pessoa que entrega a vida várias vezes para Ele, mas que eu queria entregar a minha vida de verdade. E eu fiz uma oração muito franca, muito sincera. E eu entreguei a minha vida e meu coração para Jesus. Falei que Ele podia entrar e morar comigo, ser feliz comigo. E desde então eu tenho tido um relacionamento com Deus. Eu fui batizada aos 19 anos, isso foi em 2013, numa igreja menonita, a qual eu frequentei até 2018. Em 2018 eu tive um momento de rebeldia, eu me rebelei contra Deus, eu saí da igreja, fiquei um tempo sem frequentar a igreja, sem me relacionar com Deus, vulgo afastada, e aí nesse período eu tinha visitado a Ina, e quando eu resolvi voltar para a igreja, eu quis visitar a Ina de volta. Quando eu tinha vindo a primeira vez como visitante num culto de jovens, a Fer Perli Vieira me recepcionou muito bem e disse que quando eu quisesse voltar eu poderia procurá-la, então foi isso que eu fiz. Eu procurei a Fer e voltei num culto de jovens, e desde então
Desde julho de 2019 eu tenho vindo com frequência na INA. E é isso, agora eu tô fazendo integração para me tornar membro do corpo de Cristo com vocês. E é isso. Boa noite, igreja. Sou a Maria de Fátima. Sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fui criada em Cascavel a partir dos 5 anos de idade até meus 17 anos. Sou casada há 29 anos com José Antônio. Temos 2 filhos, Jonathan e Caleb. Nasci em lar cristão católico. Aos 12 anos de idade, tive um encontro com Deus, sabendo então que Deus existia. Foi a partir dali. Aos 20 anos de idade, já aqui em Curitiba, com minha família, meus pais, meu irmão e eu. Conhecemos então a Deus realmente na primeira igreja batista de Curitiba. Isso foi em 1980. A partir daí, no ano de 2000, passamos a frequentar e participar da Igreja Batista do bairro Jardim das Américas, onde moramos hoje. Fomos batizados, Jonathan, meu filho mais velho e eu, juntos na Igreja Batista aqui do Jardim das Américas, em 2007. Foi um encontro maravilhoso para mim, um encontro que jamais vou sentir novamente a emoção que senti naquela noite do nosso batismo. E não consigo descrever o que senti naquela noite, de tanta emoção. Naquela noite, que foi o nosso batismo, continuamos depois na Igreja Batista aqui do bairro até o ano 2021, em agosto do ano 2021. A partir dali, agora o Jonathan conta. Então, boa noite, igreja. Eu sou Jonathan Schlarta, tenho 26 anos, eu já sou nascido aqui em Curitiba. E desde pequeno, como já deram para notar, eu já nasci em um lar cristão. Fui muito abençoado pelos meus pais, muito privilegiado, né? E também da minha avó, por ter crescido já ouvindo a palavra de Deus. Em 2006 foi o ano que eu comecei a entender o que era o sacrifício de Jesus por nós. E nesse ano mesmo, eu conversei com o pastor da nossa igreja batista sobre o batismo. Eu fiz o curso de batismo e em 2007, no mês de março, foi quando eu realmente fui batizado. A nossa igreja sempre foi muito boa, muito bíblica, o pastor sempre abençoou muito nossas vidas. Eu diria que talvez a única coisa que faltou para mim foi um grupo de jovens que pudesse frequentar. E isso às vezes me parecia, se eu penso hoje em dia, me pareceu um ponto de dualidade, assim, porque eu participava da igreja no domingo, mas durante a semana sem amizades cristãs, apenas na escola, no colégio, parecia que era uma outra vida. Muita coisa mudou quando eu entrei na faculdade em 2014. Para muita gente, às vezes, faculdade é um período de desafio na fé. Para mim, foi um período de crescimento assim que eu comecei a participar no Grupo Jesus na UFPR, que é um grupo de estudantes universitários cristãos. E nesse grupo eu fiz certas amizades, e a partir de uma dessas amizades foi que eu cheguei na INA. Eu sabia que eles frequentavam a igreja fazia algum tempo, e em março do ano passado foi a primeira vez que eu visitei a INA. Eu gostei bastante, comentei com meus pais, nós começamos a frequentar alguns cultos, mas foi na segunda metade do ano que nós realmente começamos a frequentar com mais assiduidade. E nesse pouco mais de ano que nós estamos aqui na INA, nós realmente notamos como uma igreja que tem um zelo muito grande pela palavra, na soberania de Deus, com ótimos pastores,
com pregações expositivas, e isso tudo nos fez entender que aqui é o nosso lugar e que nós queremos frequentar, servir como membros dela. Olá, igreja, tudo bem? Meu nome é Caio Romani, eu tenho 21 anos e há mais ou menos um ano eu tenho congregado na INA. Eu sou natural de uma cidade no interior do Paraná, que se chama Dois Vizinhos, e lá, desde cedo, eu fui exposto às verdades do Evangelho e me converti aos 7 anos de idade. Aos 14 anos eu fui batizado, então, na primeira igreja batista de Dois Vizinhos, e outro marco muito importante para mim na minha caminhada cristã foi que aos 15 anos o Espírito Santo agiu com ainda mais convencimento no meu coração, e desde lá o Evangelho tem crescido em mim como uma chama que é alimentada pelo amor de Cristo. Aos 17 anos eu vim para Curitiba e de início eu comecei a frequentar a primeira igreja batista de Curitiba, frequentei lá por 2 anos e ao final desse período eu senti da parte de Deus que eu deveria estar então me desligando daquela comunidade de fé e buscar outra comunidade de fé que Ele iria me direcionar. E já buscando esse direcionamento, Deus me apresentou então a minha namorada, Jennifer, e ela me apresentou a Ina. E eu posso dizer que ambas, tanto a Jennifer quanto a Ina, foram amores à primeira vista. Desde a primeira vez que eu vim aqui para um culto e que eu comecei a frequentar os cultos aqui, eu percebi a seriedade com que as escrituras são expostas e tratadas, e mais que isso, eu senti um clima espiritual de acolhimento e de amor fraternal muito grande. Então eu queria expressar meu desejo de estar participando dessa comunidade de fé, de estar sendo aceito nessa comunidade de fé, e também prestar meu compromisso de que uma vez aceito eu realmente vou me esforçar para contribuir com a igreja e para exercer os dons com que o Espírito Santo tem me capacitado. Muito obrigado. Isso aí, essa gente querida que está chegando aí. Vocês viram, o Caio deu o recado, né? Ele falou que ele é aspirante à vaga de sogro, de genro, né? Do José e da Eve, né? Ele está na luta aí, né? Está tentando. Muito bom, gente. Nós vamos agora passar esse momento de preparo também para o nosso tempo de adoração com a nossa oferta. A nossa oferta também é a nossa adoração ao Senhor. Nós voltamos a ofertar nos cultos, e se você não está preparado, fique bem tranquilo, bem à vontade. Mas se você está preparado, você puder participar, quiser adorar o Senhor, depois vamos orar pela escola dominical que seguirá para o seu tempo de aula, para poder ouvir a palavra de Deus. Está lá a telinha do programa no Cachimba projetada, tá? Se você puder ler, acompanhar, ficar atualizado aí. Senhor Deus, nós agradecemos que podemos participar com nossas ofertas também. É a nossa forma também de adorar e de dizer que nós amamos o Senhor e cremos que vale a pena investir na obra do Senhor. Oramos, Deus, agora pedindo bênção sobre a escola dominical, que o Teu Espírito abençoe cada aluno e professor. E sobre nós aqui também, Pai, nos visita. Que o poder do Teu Espírito seja presente ao nos instruir na Tua palavra e falar ao nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, alunos, escola dominical, professores que precisam sair, por favor, podem caminhar-se agora.
Queria começar com você, meditar nessa manhã, com essa frasezinha que talvez você já trouxe, a gente não fala, mas pensa muitas vezes essa expressão aqui, ó. Ah, se eu... Essa, não começou muito esse seu pensamento, essa forma de dizer assim, ah, se eu... E aí vem um monte de possibilidades, né? Se eu tivesse, se eu pudesse, se eu tivesse ido, se eu fosse, se eu pudesse ir, se eu pudesse voltar, e vai por uma lista imensa de coisas assim. Mas eu queria chamar a sua atenção para um se eu com uma coisa um pouquinho diferente. Deixe-me lembrar um personagem bíblico, e eu vou falar um pouquinho sobre ele hoje, chamado Moisés. Números capítulo 12, versículo 3, diz assim: Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Números 12, versículo 3. Olha essa expressão. Era o homem mais manso. Eu queria conversar contigo nessa manhã sobre essa ideia. Ah, se eu fosse como Moisés. Tem a ver contigo? Ser manso? Que palavra é essa? Que palavra é essa que é tão desafiadora e que parece tão distante da nossa forma de ser muitas vezes? Deixe-me começar enfatizando a ideia de que a palavra manso nas Escrituras está muito ligado à palavra de uma mansidão que não tem ideia de passividade, que não é uma pessoa que não reage, mas é uma pessoa que pode ser guiada. E é por isso que lá em Mateus, quando o Senhor Jesus tem aquele trecho chamado as bem-aventuranças, ele diz, entre elas assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E essa é uma expressão que está ligada à ideia de alguém que é maleável nas mãos de Deus. E talvez a palavra caiba muito bem e é expressiva para quem, por exemplo, já montou um cavalo manso. Ele obedece às rédeas. Ele não resiste ao comando. Ele pode te levar numa jornada à direção que você deseja que caminhe. E eu quero falar sobre esta ideia exatamente nesse sentido, de que alguém que pode ser guiado por Deus para cumprir a sua vontade. Deixe-me chamar a atenção de algumas coisas legais e importantes da história de Moisés. E você talvez é familiarizado com ele, lembre que Moisés é aquele que nasce num ambiente, no tempo, no Egito, em que o faraó é incitado, porque mesmo ele, muitas pessoas do povo egípcio, está sentindo-se ameaçada pelos hebreus que estão crescendo como número de população, se tornando poderosos dentro do Egito. É o resultado desse povo que veio da história lá de José do Egito, que veio Jacó e sua família, conhecemos a história, né? E ali o povo passaram-se algum tempo, alguns séculos, e ali eles se desenvolveram, cresceram, são uma grande força, e agora com medo de que se torne uma nação que venha a ser um inimigo interno, o faraó determina que todos os meninos sejam mortos, todos os meninos que nascerem as parteiras deveriam matar. E não é o que acaba acontecendo, porque as parteiras, elas temem fazer isso, elas não querem fazer isso. Mas a ameaça está presente. E ali acontece aquela história em que pai e mãe de um menino, e uma mãe especial, ela tem aquela ideia de fazer aquele cestinho, um menino que nasceu, o seu filho, e ela coloca num cestinho e bota no rio Nilo, e é muito possível, alguns comentadores dizem isso, que ela sabia que uma princesa do Egito, ela viria e ali fazia como um lugar de banho, e ali ela vinha e ela procurou colocar ali entre os juncos aquela cestinha, que estava impermeabilizada com betume para que ela não afundasse com aquele bebê dentro. Uma irmã desse bebezinho está à espreita, olhando, e ali aquela
princesa do faraó vê aquele cestinho, pede que uma das suas servas vá lá, pegue o cestinho, traz, o que tem aí? Tem uma criança, e ela se compadece, muito normal, né? Imagine uma mulher encontrando um bebê assim, e diz o texto, era um bebê bonito, e ali então a irmã que está perto, e essa mulher diz assim, você quer que eu encontre alguém para que possa amamentar essa criança? Ela faça isso, e lá vem a própria mãe de Moisés, e essa princesa então vai pagar, diz assim, eu vou custear o cuidado dessa criança até que ele seja desmamado e depois levado para o palácio, criado no palácio. O texto diz assim, então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve esse menino e amamente-o para mim, eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou, tendo o menino crescido, ele o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque o tirei das águas. A palavra, o nome Moisés tinha um significado para os egípcios e os hebreus adaptaram para outra forma, um pouquinho diferente, mas essa ideia presente de tirar, e fica muito ligado a esse nome, porque ele vai ser aquele que vai tirar e vai conduzir o povo do cativeiro para a terra prometida. Esse Moisés, se eu fosse como Moisés, com uma história pessoal marcada pela graça de Deus, porque Moisés tem uma vida marcada exatamente por esse resgate. E é incrível ver que história maravilhosa é essa, de uma criança que vivia sob ameaça de morte, sendo resgatada, amamentada e custeado pela própria mãe e depois recebendo o melhor que a educação do Egito podia oferecer, sendo criado dentro do palácio do faraó. Uma história pessoal marcada pela graça de Deus. Puxa, se eu fosse como Moisés. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Ela aparece lá no cantinho. O que marca a tua história? Muitas vezes, quando a gente começa com essa declaração, se eu fosse. Não tem marca de graça na tua vida? Para um pouco e pensa. Como é importante a gente fazer, às vezes, antigamente a gente rebobinava a fita, né? A gente não vai rebobinar a fita, mas dá uma volta lá no arquivo de imagens de sua memória. Olha a tua história. Não tem a marca de graça nela? Lembre-se da sua infância, lembre-se da sua conversão, lembre-se da sua adolescência, da sua juventude, talvez tempos de rebeldia. E pense como você chegou até aqui hoje. Se eu fosse. Muitas vezes a nossa mente está ligada com as coisas, se tivesse, mas e o que Deus já fez? Não há marca de graça na sua vida? Pois a primeira coisa marcante na vida desse homem é a marca da intervenção divina. Não tem na sua? Em segundo lugar, o texto diz assim, e eu vou já pular agora para o capítulo 2, lá para o versículo 11, na sequência desse texto que a gente viu aqui, diz assim, naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. E depois, vou pular para o versículo 16, onde tem esse relato, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, os quais vieram a tirar água, encheram bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores, os enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Esse não é um bom exemplo, matar uma pessoa. Mas o que aconteceu com Moisés aqui é interessante. Nós não temos relato desta infância no palácio do faraó. Mas o relato retorna depois
desse momento para nos contar que em certo momento da sua vida, passado cerca de 40 anos, ele já tem 40 anos de idade, ele vê um ato de violência. A sua resposta também é violenta, e um tanto quanto violenta. Por causa disso, Faraó é informado do que aconteceu. Ele esconde esse corpo e depois, no dia seguinte, ele intervém numa outra briga, agora entre dois hebreus, e esse hebreu, ele acha que ninguém viu nada, e esse hebreu que ele tenta apartar a briga entre os dois, porque vocês estão brigando assim, você vai querer o quê? Matar um de nós também? E ele sabe então que ele foi visto, que o seu crime não está encoberto. E aí Moisés diz, isso vai chegar aos ouvidos do Faraó, e chega. E ele então foge. E ele foge para a terra de Midian. A terra de Midian está bem distante de onde ele está. Se você tem uma noção de mapa daquela região, a Península Arábica, de um lado, que separa a África, você tem o estreito, o Golfo ali, Golfo de Suez, que hoje em dia nós temos lá o Canal de Suez, e do outro lado da Península Arábica tem o Golfo de Aqaba. Esse Golfo de Aqaba está exatamente essa terra de Midian. Moisés fugiu longe para ir, especialmente num tempo de jornadas em cima de um lombo de um jumento ou caminhando pelo deserto. E lá estava ele escondido lá, quando ele vê essa situação de mais um ato de injustiça. Agora, moças sendo fustigadas por homens que foram dar de beber ao rebanho do pai, e alguns homens vão lá e enxotam essas mulheres. Aí Moisés intervém e defende essas mulheres. Daí ele vai ser convidado para ir para casa, daí ele vai ser recebido o nome de Reuel, que é o homem, que é o senhor dessas ovelhas, dono dessas ovelhas e pai dessas 7 moças, mas ele depois vai ser chamado e conhecido também como Jetro, vai se tornar o sogro de Moisés. Mas 2 coisas eu quero, aliás, um conceito muito importante que aparece aqui. Moisés não lidou bem na primeira situação, a violência é muito grande, mas ele tem um senso e uma gana por justiça. Ele tem um coração cheio de paixão para que as coisas sejam certas. Eu acho que nesses dias, especialmente, muita gente se inflamou nessa época de eleição exatamente por um senso de justiça, não é verdade? Parece que isso veio à tona no coração de muitos de nós. E às vezes certas posições foram tomadas exatamente por isso. Achamos que a justiça deve prevalecer e deve ser feita. Mas esse é um fator que faz Moisés tornar quem ele é. Ele tem isso no coração. Não somente uma história marcada pela graça, mas um coração marcado por um anseio por justiça. Se eu fosse... Deixa eu perguntar para você. O que há em teu coração em relação a isto? A lutar pelo que é justo, o que é certo. O que há em teu coração que pode ser transformado em potencial para Deus usar? Em terceiro, o texto continua. E depois que Moisés chega nesse lugar, servindo esse sacerdote Midian, que depois conhecido como Jetro, e o seu sogro, ele passa 40 anos cuidando agora de ovelhas. O texto vai dizer, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, no capítulo 3, no versículo 10. Eu fico imaginando que deve ser essa vida, não tem nada a ver com a nossa vida. 40 anos, dia após dia, cuidando de ovelhas. Tem gente ainda nos nossos dias que faz isso. Mas para nós de cidade, é uma coisa muito estranha, né? Sem olhar o WhatsApp, sem olhar a internet, sem ver rede social, sem ver um filme na televisão, sem ir no shopping, sem nada. Só acorda de manhã, leva a ovelha, fica sentado, espantando bicho, e cuida da ovelha, e cuida da ovelha, e cuida da ovelha. O que é que Deus estava falando nesse coração?
E eu fico imaginando quantas coisas Moisés pôde refletir, pensar, lidar. Nós não sabemos a influência do sacerdote de Midian, Jetro, sobre a sua vida. Existem algumas possibilidades. Por exemplo, nós temos um sacerdote que aparece, chamado Melquisedeque. Mas alguns acham que essas pessoas são pessoas que têm uma revelação e um discernimento e uma influência de um Deus único, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que de certa maneira não se renderam ao politeísmo e que têm uma forma talvez primitiva e limitada de fé, mas que servem ao Senhor e são reconhecidos como sacerdotes. Não precisamos imaginar que Jetro é um sacerdote pagão, mas que talvez de uma forma um pouco distinta ainda é alguém que reconhece a um só Deus, sem que talvez ele conheça profundamente. Não sabemos que influência esses 40 anos de existência, convivendo com um sogro que é um sacerdote, possa ter sobre a vida de Moisés. E talvez a sua forma de crer, sua forma de se submeter, de reconhecer um Deus, seja uma forma muito ainda básica, muito elementar, talvez precisando de muitos ajustes, pois o encontro se aproxima, mas ali está ele, aprendendo no deserto algumas disciplinas para um homem impetuoso com senso de justiça, sendo treinado em 40 anos num trabalho de profunda e que requer profunda paciência. Deus estava dando a Moisés 40 anos para aprender uma mansidão que talvez ele não tinha. Se eu fosse como Moisés, e a pergunta que quero te fazer ao pensar sobre isso: quantas coisas você já aprendeu com o Senhor? Quantas lições você já sabe? Uma das experiências que tenho tido através dos anos, ao conversar com algumas pessoas que às vezes estão lidando com um problema, ou uma dificuldade relacional, ou um problema qualquer, estou falando de cristãos, que às vezes procuram a gente para conversar e pedir às vezes uma ajuda, uma orientação. E é impressionante o número de pessoas que às vezes trazem uma situação e você pode dizer para ela literalmente, como já disse algumas vezes: você sabe o que a Bíblia diz sobre isso, não sabe? Sei. Então você já sabe o que tem que fazer, não sabe? Sei. O que você veio me perguntar? É impressionante quanto nós temos conhecimento e nós não colocamos às vezes em prática. Nós sabemos o que a Bíblia chama a atenção das coisas que devemos fazer. Já aprendemos inúmeras lições sobre perdão. Já aprendemos inúmeras lições a respeito de aprender a realmente se humilhar para vencer situações de conflito. Já ouvimos várias vezes a respeito de que o nosso caráter precisa ser moldado à luz do caráter de Cristo. Mas ainda às vezes insistimos nas nossas teimosias, na nossa forma de ser, e achamos que as pessoas precisam aprender a gostar da gente como a gente é, sem que a gente tenha que mudar absolutamente nada. Ficamos na nossa teimosia, nos segurando e achando que o mundo deveria se adequar a gente, ou então aprender a conviver conosco, mesmo que você seja uma pessoa difícil, achando que a gente não tem que mudar. E eu acho que Deus segurou Moisés no deserto 40 anos, porque ele teria outros 40 anos no deserto, que exigiriam dele muito mais do que as ovelhas do seu sogro. Quantas coisas o Senhor já te ensinou? Quantas coisas você já aprendeu e quantas você não praticou? Em quarto, depois de 40 anos no deserto, uma coisa incrível acontece. Moisés vê uma moita, um arbusto,
pegando fogo e não se consome. Se aproxima para ver o que está acontecendo ali. Que coisa estranha é essa? Eu estou aqui há 40 anos, nunca vi uma coisa dessa. E ali Deus fala com ele. Você conhece o relato? Tira a sandália dos seus pés, a terra santa, se aproxima. E o Senhor diz para ele assim: vem agora, e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés tinha fugido de lá 40 anos antes. Ele conhecia o poder de Faraó e conhecia o poder daquela nação. Sabia que o seu povo de sangue, o povo hebreu, vivia oprimido por esse poder tão forte de Faraó. E agora ele escuta naquela sarça ardente o Deus que ele talvez tinha aprendido com seu sogro Jetro, e talvez tenha aprendido com a influência da sua mãe, o seu relacionamento. Não sabemos o quanto ele conseguiu ser próximo depois de ser desmamado, vindo no palácio com os seus familiares, mas ele sabia que era hebreu. Lá está ele agora, se defrontando com este Deus que ele tinha ouvido falar por toda a sua vida, mas agora estava tendo um encontro pessoal com ele. E a minha pergunta para você é: você tem ouvido e dado atenção à voz de Deus? Porque você pode dizer: se eu fosse assim. Mas você tem dado ouvidos ao que Deus tem falado? Em cada domingo que você vem à igreja, mensagens são pregadas, desafios são feitos. E nós corremos o risco de passarmos a nossa vida como quem cultiva uma relação de culto, de adoração, como quem cumpre uma obrigação, como quem sai daqui domingo para o seu almoço e diz: já cumpri tabela. Já fiz a minha parte. Já fui lá. Agora é almoçar, dormir a tarde toda, talvez ver um futebolzinho mais tarde e alguma coisa a mais. Alguns dizem assim: vou de novo na igreja, que bom que faz isso. Ou talvez não. Não, amanhã é segunda, eu tenho um dia puxado, eu preciso relax. Aí vai ver televisão mais outro tanto, vai fazer outra coisa. E a vida vai passando, a vida vai rolando, e a gente vai dizendo para a gente mesmo: estou batendo ponto na igreja. Se tivesse cartão de ponto, você podia checar que eu vou lá regularmente. Mas você tem escutado de verdade o que Deus tem falado com você? Escutado e dado atenção à voz de Deus com você? Você tem ouvido a respeito dos desafios de transformação, de mudança e de crescimento? Você tem pago esse preço? Ou você é só como quem bate uma bolinha, mas nunca entra realmente para lutar, para batalhar? Nunca está pensando assim: quais são os degraus de crescimento que Deus espera de mim? Qual é o nível de envolvimento que o Senhor espera de mim? Podemos envelhecer, batendo ponto na igreja, e ainda, talvez lá nos últimos dias da nossa vida, e dizer: se eu fosse, se eu tivesse feito, se eu pudesse voltar atrás, se de repente eu fosse isso ou aquilo. Mas esse futuro a ser lamentado na frente é construído pelos passos que nós não damos em dias presentes. Você está escutando o que Deus está falando com você? Está dando atenção para os desafios que Deus tem te trazido? Em quinto, talvez lidando com isso, porque ao pensar sobre isso, por que eu não ouço? Por que eu tenho dificuldade?
E em quinto lugar, eu quero dizer que é preciso vencer medos, dúvidas, desculpa ou mesmo a preguiça. E a pergunta que eu quero te fazer ao abrir agora, e eu vou desenvolver agora só esses subpontos um pouquinho, para chegar na conclusão. Você tem medo da vontade de Deus? Você tem medo de perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você tem medo que Deus possa requerer de você alguma coisa que você não tem vontade de entregar? Você tem medo de ser desafiado a fazer mudanças na sua dinâmica da vida, nas prioridades da sua vida, no uso do tempo da sua vida? E quando Deus está falando, você está, sabe aquela tampa assim e faz lá, para não ouvir o que Deus está falando? Moisés fez coisa muito parecida. Deixe-me abrir aqui do 5, vou fazer 5A até a letra D. Vamos ser rápidos aqui. Primeira coisa. Quem? Eu? Começa por aqui. Nessa conversa, conversando ali junto àquela moita, aquele arbusto que queimava, aquela voz de Deus que vinha, Deus desafiando e enviando Moisés. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir para o faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Quem sou eu para fazer diferença? Quem sou eu para fazer alguma coisa nova? Quem sou eu para levar alguém a Jesus? Quem sou eu para influenciar a vida de alguém para ser transformado? Quem sou eu para estar ao lado de alguém que está lutando com uma crise conjugal? Quem sou eu para ajudar alguém intercedendo por ela quando ela está vivendo um momento de dor, de aflição? Quem sou eu? E a minha pergunta é: você se acha irrelevante no reino de Deus? Me lembra muitos anos atrás, uma pessoa de idade, tantos anos atrás, essa pessoa já faleceu. Ela já faleceu há muitos anos. Mas uma pessoa disse para mim uma coisa assim, eu fiquei tão impressionado, falei: o que ela entendeu dessa história toda? Ela disse para mim assim: eu não me lembro se ela tinha na época os 80, sei lá, não sei quanto dizer. Eu já tenho tantos anos, ela me disse, uma pessoa bem idosa. E ela fez uma pergunta absolutamente inusitada para mim, diz assim: você não acha que eu já estava livre de pagar dízimo? E eu fiquei interessado, falei, que interessante essa ideia. Como é assim, sócio efetivo remido, né? Assim, quando alcançou eu falei, mas como quem diz, eu não preciso mais participar. Aí, no caso, era uma contribuição. Mas, às vezes, a gente tem sensação na vida, eu não vou fazer diferença. Ah, você pode fazer diferença. Certamente você pode fazer diferença. Você precisa perguntar a Deus e ouvir a voz de Deus. Se Deus está falando, você entenda que você pode fazer diferença. Eu já citei isso, eu vou citar de novo, porque talvez alguém não ouviu, mas é uma história que me marcou muito. Eu fiquei pensando, que coisa incrível é essa? Era uma pessoa que estava no lar de idosos, com Parkinson, numa cadeira de rodas, e ela pediu que os seus parentes pegassem, ela tinha uma lista de oração que ela orava para pessoas, e ela tinha dificuldade de segurar, porque ela tremia muito, e o papel rasgava, rapidamente. E ela pediu para a sua família: por favor, plastifique esta lista de oração, para que eu possa segurá-la, mesmo com essa dificuldade, o papel não vai rasgar tão fácil. Essa pessoa, numa cadeira de rodas, com Parkinson, muito idosa, entendia: eu posso ser relevante no reino, intercedendo. O que é que Deus está te falando a respeito de fazer diferença? A segunda coisa desse medos, dúvidas, desculpas e preguiça, vem no 5b, eu quero dizer, Moisés vai dizer: mas eu não sei. Disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel, disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi?
Mas eu não sei. Mas eu estou aqui para ser conhecido. Eu estou presente, eu sou o que sou. Você vai dizer isso. Isso reporta a eternidade de Deus, ao poder de Deus, a sua presença na história da sua própria nação, do seu próprio povo. Conheça o seu Senhor. Você acha que não sabe o suficiente sobre Deus? Esta é a pergunta a ser feita. E eu digo para você, se você acha que não sabe o suficiente, primeiro, você pode conhecê-lo mais. Mas segunda coisa, eu quero que você saiba, quero lembrar você, que Deus nunca pediu para você ser advogado dele. Um advogado precisa saber todos os detalhes de um inquérito. A testemunha, não. A testemunha vai contar o que viu, o que viveu, o que experimentou. Nós somos chamados para ser testemunhas. O que é que Deus tem feito na sua vida? Eu não estou estimulando você a não querer conhecer mais a Deus. Não é isso que estou dizendo. Mas nós achamos que precisamos saber teologia, todas as nuances teológicas, todas as correntes teológicas, para poder ser testemunha. O que é que o Senhor fez na sua vida? Mas eu não sei. Você sabe. Você sabe o que Deus fez na sua vida. Você tem conhecido o Senhor. Ele tem falado com você. Ele tem te dado experiência nessa jornada. Reparta isso. 5C. A resposta, a desculpa continua. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Era a ideia, não vamos levar a sério. Não vamos levar a sério. É verdade que muitas vezes seremos desprezados em nossa afirmação de crer. E a pergunta é, você tem medo de ser desprezado ao tentar falar sobre Deus? Eu acho que todos nós temos um pouquinho, não é verdade? A gente começa a falar, alguém descarta você, olha para você com uma cara de, ô tolo, você acredita nessas coisas? Você é muito, nossa, que nível é esse de intelectualidade? Aliás, em nossa terra, é muito difícil encontrar alguém que é reconhecido como intelectual pela sociedade, pela mídia, que diga, eu creio no Deus Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, seu Filho unigênito que morreu na cruz pelos nossos pecados. Não é verdade? Mas nós queremos o aplauso do mundo ou queremos o reconhecimento do Senhor? Não vamos levar a sério. Se a tarefa fosse nossa, exclusiva de convencimento de pessoas, seria muito difícil. Mas eis que o Espírito Santo nos é dado para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Estamos estudando isso nos nossos grupos familiares. É essa palavra que a gente anuncia, esse testemunho que a gente dá, e você vê o milagre da intervenção do Espírito Santo quebrantando o coração da pessoa. Creia, o Espírito Santo levará a sério o teu testemunho e ainda vai te dar a alegria de ver isso frutificar. Não tema ser desprezado ao tentar falar no nome do Senhor. O desprezo talvez virá de um e de outro, mas o Senhor continua a usar a tua palavra e a tua vida. Aliás, vou ter letra E, desculpe. Ali diz assim ainda, eu não sou capaz. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Alguns acham que talvez Moisés tivesse alguma gagueira, alguma coisa assim. Outros vezes é só uma figura para dificuldade de falar. E é muito interessante, porque a gente tem esse sentimento, não é verdade? Você precisa ver a luta que é para a gente fazer alguns gravar esses vídeos de testemunho. Tem uma que eu estou lutando até, falei com ela essa semana ainda. Ai, pastor, tem que falar, tem que falar. Tem gente que não quer se batizar, porque tem que dar testemunho. O medo de falar na frente. Gente, a gente tem isso, né? Eu não sou capaz, eu não consigo. Imagina eu falar.
Toda vez que tem turma de batismo, é muito legal essa parte do testemunho. Eu curto demais trabalhar com eles sobre testemunho, porque todo mundo tem medo de falar. Estou vendo uma mascarinha aqui, que a gente já viveu isso aqui. Ai, mas será e tal, aquela tensão, escreve, reescreve, aí lê, tá bom, não tá bom. E depois que fala, tem uma coisa tão linda. Eles vão dizer assim, uau, valeu a pena, foi tão bom, porque experimentou Deus usar seus lábios. Eu sei que muitos de vocês nunca tiveram a experiência, talvez, de dar um estudo bíblico para um público. Mas tem uma coisa mais maravilhosa, que quem lidera um grupo de estudo, ou ministra a palavra, é a percepção e a visão que você tem depois de que Deus interveio. E você diz, mas eu nunca pensei que eu podia falar isso. Experimente esse seminário de evangelismo, de testemunho do amor de Cristo que vai ter no final de novembro, lá no dia 26. E aceite o desafio de fazer isto. E descubra que coisa linda que é descobrir que você não é capaz, mas que o Espírito te capacita. E você vai ver Deus usar seus lábios. A última desculpa, ela é talvez a mais autêntica e mais transparente de Moisés. Ele, porém, respondeu, ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Manda outro, Senhor. Senhor, tá, eu sei, mas manda outro, Senhor. Todas as oportunidades que aparecem, veja essa oportunidade do Cachimba no dia 10. Veja a oportunidade na semana passada em Campo Santana. Veja as oportunidades que aparecem de você ajudar para os outros ministérios de entregar cestas básicas, dar uma palavra. Renato Miller ontem falou, né? Lá no Colégio Donatila, onde nesta semana, você viu no noticiário, um homem foi e matou a esposa na porta da escola. Lembra disso no noticiário? Foi na escola em que a gente faz uma entrega de cesta básica. Você imagina o que é trazer na própria semana, ali está para trazer a palavra de Deus. E a pergunta do Renato, ele falou comigo na quinta-feira, disse assim, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Que desafio. Eu me lembro de um dia viver uma tensão assim muito grande. Só os mais antigos lembram desse episódio, porque fazem muitos anos, mas uma família que se aproximou da nossa igreja, que frequentou aqui um tempo, uma família muito complicada, e tinha um rapaz nessa família que eu me lembro, nunca nem entrou aqui, mas que era um grande trambiqueiro, que envolvido inclusive com roubo de carro, que chegou a ser preso. Então a gente sabia, porque a gente tinha contato com a família, e ele, por final, ele foi encontrado assassinado dentro do porta-malas de um carro aqui na Westfalen, quase aqui com a rua Chile, ali em frente à faculdade ali, do lado de lá da rua, encontraram o carro, o corpo dele está dentro do porta-mala. E essa família, quando vinha aqui, como aparecia aqui, e frequentou aqui um tempo, eles pediram que eu falasse no enterro desse cara. O que você fala nesse enterro, hein? De um cara envolvido com crime que é encontrado assassinado por queima de arquivo, sei lá o que foi, dentro do porta-mala. Fazem muitos anos, mas eu não esqueço. Parais é Senhor amado. E você vai perder a chance de falar disso. Você podia dizer assim, eu não vou falar no enterro desse, está doido só? Mas é uma chance de pregar e falar o nome de Jesus. E a gente vai e descobre que o Espírito Santo é capaz de dar a palavra certa, naquela hora certa, para tocar em corações. Às vezes a gente tem que dizer assim, manda outro, Senhor. Eu não. Quem sabe essa família podia procurar eles não são católicos, não, podia procurar um padre lá para ver se o padre vai lá. Não eu. Às vezes Deus está chamando você. E Deus está dizendo, é você, não é o outro não. Não é o outro não. Nunca esqueço uma história
falecido pastor Edson Queiroz, gosto muito daquela história, já repeti ela mais de uma vez, quando ele disse que recebeu um convite de uma pessoa da igreja, disse assim: pastor, eu queria que você viesse na minha casa para o senhor almoçar comigo, porque eu vou convidar minha tia que não conhece Jesus, preciso falar de Jesus para ela. E ele disse assim: eu vou comer na sua casa sim, mas não vou falar de Jesus para sua tia não. Falou: como, pastor, você não vai falar de Jesus para ela? Fala você. É você quem vai falar. Manda outro, Senhor. Precisa de voluntário para não sei o quê. Manda outro, Senhor. Precisa de um líder de grupo familiar. Manda outro, Senhor. Ah, se eu fosse. Às vezes as oportunidades estão diante de nós. Em sexto e último, é preciso crer no poder na palavra de Deus. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o surdo? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu sairei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Não há limites, não. O Senhor está dizendo para Moisés: não tem limite de quem eu posso usar. E eu gosto muito desse versículo. Em vez de uma pergunta, quero colocar esse versículo, porque ela é muito significativa. Perguntou-lhe o Senhor: o que é que você tem na mão? Aí Moisés falou: o meu cajado aqui, a minha vara de apacentar ovelhas. E através daquela vara, o Senhor começa a mostrar para Moisés os milagres que ele vai fazer. O que é que você tem na mão é o que Deus quer usar. O que você tem é o potencial para Deus começar a operar através da sua vida. Deixe-me resumir, eu gosto sempre de fazer resumo para você relembrar tudo que a gente falou. E o resumo diz assim: se eu fosse com Moisés, com uma história pessoal marcada pela graça de Deus, com o coração cheio de paixão pela justiça, com a experiência de vida que qualifica para servir a Deus, é preciso ouvir e escutar a voz de Deus. É preciso vencer os medos, dúvidas, desculpas e preguiça. É preciso crer no poder e na palavra de Deus. E quero terminar desta maneira. Eu e você, talvez sejamos muito parecidos com Moisés. Mais do que a gente imagina. Mas eu e você precisamos também ser transformados como Moisés. E eu espero que você não precise de 40 anos no deserto para ser transformado. Certamente eu e você precisamos parecer cada vez mais com Jesus. Porque se Moisés era o homem mais manso sobre a face da terra, Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão um descanso para as suas almas. E esse descanso não é descanso assim: puxa, vou poder dormir quantas horas eu quiser, todo dia depois do almoço, à noite. Não é esse descanso. É o descanso da alma, da paz, de saber que está fazendo diferença e está correspondendo à vontade do Pai Celestial. Você pode caminhar passos além, talvez naquele ponto que você está hoje, no seu caminhada com Deus. Que você não tenha que lá no final da vida ter que olhar para assim: se eu tivesse. É hoje que as decisões são tomadas. É hoje que Deus quer te usar. Fui naquele dia lá no deserto, com aquela sarça ardente, com Deus falando, dizendo: eu quero você, Moisés. Eu quero te usar. Deus quer usar você também. Eu e você precisamos ser transformados. Nada melhor do que se aproximar daquele que é perfeito, e esse sim, manso e humilde de coração, o Senhor Jesus. Que esse momento de ceia seja um aproximar-se do Senhor, na lembrança da sua morte pelos nossos pecados, para a nossa salvação. Pastor Santareno nos dirige no tempo de ceia. Obrigado, pastor, pela palavra. Certamente Deus falou aos nossos corações. Deus nos edificou, nos
confrontou, mas também nos consolou. E já quero pedir aos irmãos que foram designados para auxiliar na ceia, só para poderem tomar as cadeiras aqui da frente, enquanto eu vou introduzir o texto para a nossa meditação rápida, então, e tomarmos a ceia. No texto de Lucas 22, capítulo 22, versículo 14 ao versículo 20, diz assim: Quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tome isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Francis Schaeffer era um pastor norte-americano já falecido. Ele dizia que a Bíblia é um livro histórico. É um livro histórico, o que quer dizer que tudo que está narrado na Bíblia aconteceu. A gente olha para a história, pesquisa, aconteceu. Nós cremos naquilo que a Bíblia registra como algo que aconteceu de verdade. Assim como este momento que Jesus está com seus discípulos, que era a ceia, quando ele reparte o pão, quando ele dá o cálice para os discípulos, este momento aconteceu. Mas Francis Schaeffer também ele diz que a Bíblia não só é um livro histórico, mas também um livro de fé, um livro onde precisamos crer naquilo que Deus falou, porque alguns que viveram antes de nós, lá no Velho Testamento, Deus prometeu coisas para eles, e eles tinham que crer naquilo que Deus tinha falado. Assim mesmo, como nós ouvimos hoje, na fala do pastor, Moisés tinha que crer, foi desafiado. E assim, todas aquelas pessoas que creem no Senhor Jesus, que creem na Bíblia como livro histórico, também são desafiados a crerem nas promessas de Deus. São desafiados a crer no que Deus falou. Se fatos históricos nós cremos, tem as promessas de Deus nas Escrituras, o que Deus falou que iria acontecer, ou que vai acontecer. E nesse texto, acontecem essas duas coisas. Nesse texto tem esse fato histórico, mas também tem a promessa de algo que vai acontecer. O fato histórico é que ele estava com os seus discípulos, partiu o pão e deu a eles, e eles comeram. Mas ele diz assim: não comerei mais deste pão, nem beberei mais do fruto da videira, até que venha o reino, até aquele dia que vocês vão beber junto comigo no reino do meu Pai. Nós cremos neste momento, que ia ser um momento muito importante para nós como cristãos. Nós lembramos a morte do Senhor Jesus. No versículo 20, ele vai dizer que este cálice é a nova aliança. Essa nova aliança baseada no sangue derramado por ele na cruz. Este sangue que é expiação pelos nossos pecados. Esse sangue que tornou-se o nosso substituto. Cristo morre pelos nossos pecados, de maneira que todas aquelas pessoas que pela fé creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, por ter derramado a sua vida na cruz, essas pessoas são salvas. Essas pessoas podem fazer parte da ceia, podem fazer parte desse fato que aconteceu, que vai acontecer agora, mas também que há uma promessa de que um dia todas as pessoas que creem no Senhor Jesus beberão desse cálice, festejarão junto com ele lá na eternidade, lá nos céus. Eu tive uma oportunidade de participar de um congresso que tinha mais de 11 mil pessoas. E nesse congresso, o irmão que estava dirigindo a cerimônia, e ele diz assim: cada um agora que está nesse espaço, pega o cálice, pega o pão e cante um cântico na sua língua, no seu dialeto, no seu idioma, e todos começaram a cantar.
Ele parou, ele diz assim, olha, imagine nos céus. Imagina nos céus, quando milhares e milhares e milhares de pessoas, aqueles que já morreram, aqueles que ainda não nasceram, estarão todos na presença de Jesus, celebrando um momento como este. Queridos, nós temos a certeza de que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós vamos celebrar esse momento agora crendo nisto, que Ele morreu pelos nossos pecados. Mas o façamos também com a certeza de que o faremos um dia lá na eternidade. O faremos com tantos outros familiares nossos, amigos, que já partiram. E se você não conhece Jesus, esse é o convite de você se aproximar de Jesus, receber Jesus nesta manhã, voltar para a sua casa com Jesus morando na sua vida, para que essa esperança que nós temos baseada na promessa de Jesus faça parte da sua vida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor deu a sua vida por nós. Deu a sua vida por nós, mas antes disso o Senhor se sentou com os seus discípulos. Estava com eles à mesa, e o Senhor tomou a ceia junto com eles. O Senhor partiu o pão, deu a eles, dizendo, tomai, comei, esse é o meu corpo, que é partido em favor de vocês. Mas também o Senhor deu o cálice a eles, para que pudessem tomar o cálice da nova aliança, simbolizando a tua morte na cruz pelos nossos pecados. Nós fomos alcançados, fomos salvos, e nós podemos fazer parte nesta manhã, desta ceia, Senhor. Ó Deus, coloque no nosso coração, produza a fé no nosso coração, da certeza de que o que fazemos hoje, neste lugar, já aconteceu com o Senhor Jesus, mas já vai acontecer novamente, lá na eternidade, quando o Senhor estará presente com milhares e milhares daqueles que o Senhor salvou, estarão na tua presença. Nos abençoe com essa certeza, Senhor. É que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqueles irmãos que creem no Senhor Jesus, creem que Jesus morreu pelos seus pecados, que podem fazer parte da ceia, então, poderão se dirigir, primeiro, receber o pão e o cálice, e aguardar que todos possam receber, e assim, então, todos nós possamos participar da ceia juntos. Os irmãos podem vir, se servirem e voltar para o seu lugar. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Da vida, de graça recebi,
morte me livrou, trouxe minha vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Todos foram servidos. O Senhor Jesus, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Tomemos todos o pão. Recebendo o cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomemos todos o cálice. Senhor, obrigado por ter nos convidado a fazer parte da Tua comunhão. Comunhão com o Pai, comunhão com o Espírito Santo. Obrigado porque nós que éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus através do Senhor. Pai, nós pedimos nesta manhã que essa certeza de que fomos salvos, remidos, purificados no sangue do Cordeiro, essa certeza de que um dia estaremos com o Senhor, voltaremos a beber deste cálice junto com o Senhor. Deus, marque as nossas vidas, seja uma das maiores revelações do Senhor para nós, que isso mude a nossa forma de viver neste mundo, nos vermos neste mundo, interagirmos com as pessoas neste mundo, mas também, Senhor, servir ao Senhor todos os dias. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Nos guarda, Senhor, nesta certeza. Nos leve em paz até nossas casas. Nos dê um dia maravilhoso, onde nós possamos adorar o Teu nome, com nossas palavras, nossas atitudes, nossas ações. É que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Um ótimo domingo para todos nós. Lembrando que logo mais teremos o nosso culto à noite. Se você puder, esteja conosco novamente. Amém.